Fala, rapaziada, começando o episódio 29 do PelotaCast para comentar tudo o que vem acontecendo no mundo do futebol essa semana e principalmente, né, sobre a nossa dupla Grenal. Representando o lado tricolor, temos mais uma vez o meu amigo Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Henrique. Boa noite, Portinho. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os ouvintes do PelotaCast. Tem muita coisa para debater, né? Muita coisa no futebol aconteceu aí nessa semana, mas como sempre, né, na nossa aldeia aqui, né, no nosso mundo particular, o que mais importa é que temos mais uma final Grenal, trazer alguns números aí para nós. E é isso aí, vamos embora. Ó, o homem veio afiado hoje. Gostei de ver. Representando então, né, o lado colorado, mais uma vez, Gui e Porto. E aí, gurizada, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre, Henrique, Portinho, todos os pelotacasteiros aí do mundo. É uma semana cheia, né? A que passou e as próximas aí, a gente tem bastante coisa para comentar. Mas não adianta, né? Agora a semana Grenal, apesar de ter Libertadores Sul-Americana, a semana Grenal vai render ainda. Vamos lá. Uma boa noite Henrique, boa noite Alexandre, boa noite Guilherme, uma boa noite também, né, a nossa audiência, né, boa noite no momento do programa, mas, né, ouçam no momento que for, né, do dia, o nosso programa. E sim, entramos na Semana Grenal, agora sim, estamos diante de mais uma final de gauchão decidida, né, por Inter e Grêmio e Inter, o que já por si só é histórico. Não existem, se tem jogos do gauchão que a gente lembra sempre, são as finais decididas por Inter e Grêmio. Então, os dois times estão bem, e eu acho que o nosso debate hoje vai ser mais direcionado a identificar os defeitos. Eu acho que os defeitos de cada time, porque as qualidades já estão bem claras. Muito bem. Antes da gente começar o debate Grenal, né, também temos que lembrar para os nossos seguidores, inscritos, ouvintes, né, sempre no nosso canal do YouTube, se inscrever, dar o like, na nossa página no Instagram, por que não compartilhar, né, as postagens, isso vai nos ajudar muito. Obrigado pelos aplausos, né? Isso aqui a corneta interna é forte, né? Quando o âncora esquece, e ele esquece sempre, né? De pedir isso no início do programa. Então tá feito o registro aí, tá? Muito obrigado. Agora, Boa. né? Aproveitando que o jogo do Grêmio acabou de acabar, né? Estamos gravando agora no domingo, dia 9, logo após o jogo do Grêmio. Vamos aproveitar para falar do Grêmio aí, venceu mais uma vez o Caxias. Veio de uma semana boa, 8-0 no Aragua, sei lá como é que se fala esse time, também não precisa muito aprender, né? Porque a gente viu como é que funciona esse time. E aí, Alexandre, o que tu tá achando aí desse início aí promissor, né, de trabalho do Thiago Nunes? E eu dá pra ver que o Grêmio tá, no mínimo, mais competitivo, pelo menos ao meu ver. Eu concordo, Henrique, concordo. O início é bem positivo, né? Não tem como não ser, né? São 5 jogos e 5 vitórias, né? Vemos algumas diferenças, né? Com relação ao time do Renato, né? Os volantes ali pisando mais na área, né? Hoje o Matheus Henrique fez um gol, o Darlan fez outro, né? Mas acabou sendo anulado, né? O time é mais direto, né? Não é um time tão baseado no toque de bola como era o do Renato. Mas eu, né, como o Portinho antecipou, né, eu acho que a gente, nesses jogos, né, contra um Aragua, que é um time semi-amador, contra um Caxias, que não é um time semi-amador, muito longe disso, mas é um time mais fraco, a gente observa mais os defeitos, o nosso olhar está mais crítico para os defeitos, né? E aí tem algumas coisas que eu acho que ainda está faltando ajustar. Por mais que o estilo mudou, ainda gostaria de ver uma opção diferente de jogo. Acho que o Grêmio ainda está preso um pouquinho àquele esquema do Renato, né? Com 2 pontas, um meio-campo com 2 volantes e um meia, né? Quando não é o Jean-Pierre, ele acaba adiantando um pouco o Darlan. O que mudou mais foi o Thiago Santos ali, que é um jogador mais preso de volância, que nos ajudou muito. Mas eu acho que o Grêmio poderia pensar em opções diferentes ali, pelo menos para a ponta direita, né? Henrique, a gente até falou um pouquinho no grupo dos guri ali do Grêmio. Não acho que tenha alguém afirmado ali, sabe?
Luiz Sim, tanto que até a Fernando. gente vê o Luiz Fernando ressurgindo aí como uma opção Exatamente. e até fez bons jogos aí nas oportunidades que ele participou. Mas é um jogador que acho que não. Bom, ele foi bem até, né? Hoje até fez um jogo regular, mas eu acho que falta material humano, assim. Então eu acho que poderíamos pensar em um esquema diferente. Eu veria com bons olhos o Rafinha na lateral direita, mais tático, e o Wanderson talvez mais com mais liberdade, sabe? Mudar um pouquinho a cara do time. Eu acho que tá faltando uma cirurgia um pouquinho maior do que a que a gente está vendo até aqui. E preocupa a bola parada, né? A bola aérea defensiva que piorou, né? A bola aérea defensiva piorou em relação ao que a gente tinha. Né? Tá entrando muito, tá fazendo água e a gente sabe que desde que o Abel assumiu o Inter e agora se manteve com o Miguel Ángel, né? A bola parada do Inter é muito forte, né? A bola aérea do Inter é muito forte. Então eu tenho algumas preocupações, mas enfim, não sei o que tu observou aí, Henrique. Cara, eu concordo contigo, né? A gente conversou sobre isso, essa questão da bola aérea. Ainda é um fator a se ajustar. Cara, eu acho que ainda é muito início de trabalho, né? É difícil a gente cobrar grandes mudanças do time que estava aí. Até Verdade, porque verdade. o material humano é o mesmo, né? Então, e o Grêmio já vinha há muitos anos, né? Jogando de uma forma. Então, tu fazer, criar uma nova mentalidade, uma nova, né? Um novo costume no time é difícil, sim, e requer tempo. Então, eu acho que dentro do cenário que se apresenta, eu acho que o Grêmio tá fazendo um bom trabalho, vem fazendo bons jogos e evoluindo a cada jogo. Agora, claro, que nem o Alexandre falou, os dois times não são um parâmetro muito alto, mas já foram os dois últimos jogos que o Grêmio não levou gol, né? Antes estava vazando muito e nesses últimos dois jogos o Grêmio não levou gol. Então é um ponto positivo, apesar da bola aérea que ameaçou muitas vezes também o gol do Grêmio. Eu acho que pontos positivos também resgatar ali a questão do Luiz Fernando, eu acho que ele tem entrado bem, é uma alternativa no mínimo interessante, assim, digamos assim, porque ele é um cara que é bem participativo, ele se dedica bastante, por mais ainda que não tenha uma grande qualidade técnica, por mais que eu ache até que ele tem uma certa qualidade, né? Não que seja ele não é nada, não é um cara diferenciado, mas a gente pegando como base o nosso antigo titular, Ele o é Alisson, mais que o Alisson. Ele é com mais que o Alisson. certeza Ele é mais ele é que o uma Alisson. alternativa muito mais interessante do que o Uhum. Alisson vinha sendo, só pela vitalidade e pela. Cara, por mais que ele não tenha uma grande habilidade de drible e tudo mais, ele é um cara que tenta um contra um, e eu acho que isso É, por si só já é uma coisa importante, porque como o Grêmio joga muito tocando a bola, eu acho que também tem que ter caras quando chegam no pé dele que eles têm que partir para cima, senão o Grêmio vai ficar tocando e não acha espaço nunca. verdade. Eu acho que tem que se exaltar muito o que o Ferreirinha tá jogando, né? O Ferreirinha vem muito bem. Ao lado do Diego Souza, ele é o grande jogador do Grêmio. Eu diria que ele é, nesse momento, ele é mais importante do que o próprio Diego Souza, porque Verdade. ele é o cara que facilita tudo, que ele tira o coelho da cartola e resolve o jogo. O Ferreirinha tem contribuído muito com assistência, tem feito gols, né? Ele é o vice-artilheiro do time. Talvez se o Diego Souza não fosse o batedor oficial de pênaltis, ele estaria na frente do Diego Souza, até. Não sei, não vou saber dizer se é real ou se é meme essa afirmação, mas nesse primeiro momento acho que seria isso. Mas, cara, eu acho que tem bastante pontos positivos. Uma coisa que me preocupa também, como o Alexandre falou, é a bola aérea. Eu acho que também a questão ali, o Juan, ele, apesar dele ser um zagueiro muito rápido, eu acho que ele tem um baita futuro, mas ele ainda às vezes ele se mostra um pouco verde, assim, ao meu ver, ele dá um toque a mais ou perde uma bola meio boba, assim, eu acho que é uma zona perigosa, eu acho que ele tem que, às vezes, facilitar um pouco mais o jogo, assim como o Jeromel faz e tudo mais, né? Mas isso, com a sequência de jogos, ele vai pegando também. Cara, no mais, eu acho que o Grêmio tá bem. Algumas questões que a gente vai ter que organizar para essa semana vai ser se joga realmente o Jean-Pierre, né? Ou se ele vai ficar de fora.
Como vocês sabem, ele teve uma nova lesão muscular, né, de grau 1, e a princípio fecharia esse período deram 10 dias, né, então fecharia ali, ele teria uns 2 dias de treino, e daí no Grenal, no jogo, ele estaria apto, né, mas como a gente já teve experiências passadas aí com o nosso DM tricolor, a gente sabe que não é muito preciso, né. Mas Com o próprio Jean-Pierre. Com o próprio Jean-Pierre, né, que já tem um histórico, apesar da pouca idade, né, ele já tem um histórico grande de lesões, e principalmente lesões musculares, né, o que seria até um ponto a se levar em conta para não forçar, né, porque senão a gente pode perder ele por mais tempo. Apesar de que eu não sou grande fã do Jean-Pierre, né, então para mim não faria tanta diferença. Só que o Grêmio tem uma carência naquela posição, então o Jean-Pierre não jogando, como a gente viu hoje, o Grêmio jogaria com 3 volantes, né, ou com um volante fazendo o papel de meia, né, como o Darlan jogou hoje, o Maicon entra também, faz esse papel. Então eu não sei até o que vocês acham, Alexandre, principalmente. Quem tu acha que deve jogar ali? Qual deve ser a postura do Grêmio, a proposta do Grêmio? O Matheus fez gol hoje, né? Mas eu acho que, por exemplo, o Darlan vem na atualidade, né? Nessa temporada, mostrando mais que o Matheus, né? Então, vamos dizer que se o Jean-Pierre retornasse, provavelmente ele vai ser titular. Eu colocaria o Darlan do lado do Thiago Santos, mas eu não acho que o Jean-Pierre vai voltar por todo esse histórico do DM tricolor, e aí eu acho que a escalação acho que vai ser praticamente igual a de hoje, exceto pelo Wanderson. Acho que quem vai jogar é o Rafinha numa final, né, num jogo de maior porte, e acho que tá certo, tem que jogar o Rafinha. Mas eu acho que e também tá certo jogar com 3 volantes nesse primeiro jogo. O Inter tá com muita confiança no Beira-Rio. Claro que é outro jogo, é outro nível de adversário que o Inter vai enfrentar, né? Mas eu acho que um empate, por exemplo, no Beira-Rio seria um bom resultado, né, para decidir tudo na arena. Então, acho que jogar com 3 volantes talvez seja uma boa opção, até porque são 3 volantes, não é 3 brucutu, né? É um jogador mais fixo, né? E o Darlan e o Matheus Henrique conseguem dar andamento nas jogadas. Então, eu iria dessa forma. Até mesmo se o Jean-Pierre estivesse disponível, tá? Não acho que o Thiago Nunes vai fazer isso, mas até mesmo com o Jean-Pierre disponível, eu jogaria com os 3. Pois é isso que eu ia perguntar para vocês. Se mesmo com o Jean-Pierre né, disponível para jogar, se vocês trariam ele de volta para o time. Pelo que eu tô vendo, não. Né? Pelo que eu tô vendo, não. Até porque a entrada dele no time do Grêmio muda muito a característica, que parece que vem dando certo no time do Grêmio. Parece que o Grêmio fica um pouco mais móvel, pode perder um pouco na criatividade, mas naquela incisividade do Jean-Pierre quando ele quer, né? Mas é um time que parece jogar mais do jeito que o Thiago Nunes gosta. Embora, já me contradizendo ao mesmo tempo, embora o Inter vai deixar espaço, né? Não, é que o Inter, agora pensando, o Inter é um time que deixa espaço, né? E o Jean-Pierre gosta de jogar com times que deixem espaço, assim, né? Ele fez um novembro muito bom porque ele pegou times, assim, mais tranquilos, não foi um jogo tão encardido em questão de marcação, né? Não foram jogos tão encardidos. Naquele setor ali, né? Hã? Principalmente naquele setor que o Jean-Pierre habita ali, que o Inter tem muito espaço entre o meio campo e a defesa. Pois é. Eu acho que ele poderia aproveitar bem. Talvez eu já me arrependi da minha colocação anterior, mas enfim. Cara, mas eu acho que mesmo assim, os jogadores o próprio Darlan, Maicon, eu acho que também fazem o mecanismo girar ali, né? Nesse time do Grêmio. E eu acho que o Darlan, ele é um cara interessante também, porque como o Grêmio tá tentando ser esse time cada vez mais vertical, a gente pode ver o Grêmio toca, até chegar uma ponta, para daí inverter pro outro ponta, né, de forma mais rápida, não ficar tocando e girando o jogo de forma de pé em pé, né? O Grêmio agora ele tá pegando a bola e daí invertendo para daí o ponta aí partir para fazer a infiltração, né? Então eu acho que o Darlan, como ele tem um passe longo de bastante qualidade, eu acho que também seria interessante a entrada dele. O Maicon, apesar que eu sinceramente, eu ainda não sei se eu prefiro, como é uma final e tudo mais, né? O Maicon, ele também tem uma experiência que é importante, e o Maicon jogando mais à frente, não tendo tanto aquela sobrecarga e aquele compromisso de marcar,
eu acho que talvez o Maicon também faria um bom papel ali. Eu acho que o Maicon vem entrando muito bem até nos últimos jogos. Claro, a gente sabe que ainda são jogos de menor cobrança e tudo mais, mas o Maicon, ultimamente, ele estava deixando muito a desejar, ele estava pesado, todas aquelas questões, mas ele tendo um suporte melhor agora com a entrada do Thiago Santos e jogando com mais um volante além dele, eu acho que ele consegue fazer um papel muito bom, porque ele se apresenta o tempo todo e ele tem um passe de muita qualidade. Então, eu acho que eu tenderia a começar com o Maicon. E aí o Darlan entrar no segundo tempo. Mas o Grêmio, vocês disseram que o ponto fraco do Grêmio, né, é a bola aérea, o ponto fraco do Inter é o povoamento meio-campo. O Inter não tem combate nenhum, como o Guilherme disse antes, tem um espaço gigante entre as linhas. É a falha ainda do time do Miguel Ramírez. E aí que o Grêmio pode se dar no Grenal. Eu acho... Verdade. Vai lá. Bora, Gui. Eu acho que o Thiago Nunes, ele tem um começo muito bom. Falando um pouquinho do jogo do meio da semana aí, a defesa do Araguá foi uma mãe, né? Então, feliz Dia das Mães. Verdade. Dia das Mães. Parabéns para todas as mamães. Exatamente. Mas o meu ponto é que o Thiago Nunes, ele ainda não teve um real desafio. Eu acho que o Grêmio naturalmente iria ganhar essas partidas com ou sem Thiago Nunes. Agora o Grenal é um desafio maior que ele vai ter, e eu não sei se ele vai ter a mesma postura que ele tem tido, porque é um jogo de uma proporção bem diferente das que o Grêmio tem enfrentado. Eu acho que ele vai usar um meio-campo um pouco mais contido, e eu não contesto a ideia de 3 volantes. Eu não sei se ele vai de Jean-Pierre, não, hein? Eu acho que talvez o Darlan, até o próprio Maicon, é uma possibilidade bem realista. Mas o Grêmio vem evoluindo, e se manter essa crescente aí, essa linha de evolução, tende a disputar coisas maiores aí durante a temporada. A gente ainda resta ver, tem bastante posições em aberto, eu acho, nesse time do Grêmio. Até na própria defesa, já está se falando na volta do Kahneman, né? O que eu acho bem difícil, porque se ele não voltou até agora, acho que, claro, ainda tem um jogo na quinta-feira, né? Que ele pode pegar algum ritmo, né? Contra o Lanús, aqui na Arena. Mas também são jogos próximos, né? Um jogo na quinta-feira e outro no domingo. Então, pensando nisso, jogo importante. Acho bem difícil o Kahneman voltar agora. E o Juan tá crescendo com a sequência ali ao lado do Jeromel. Então, eu acho que essa, pelo menos para as finais agora, eu acho que vai ser essa a dupla. Muda um pouquinho, né? O lado do Jeromel e o lado do Rodrigues dá uma mudadinha, né? De leve. Bah. Digamos que uma pequena mudança, né? Tem a questão liderança, a questão técnica dá uma pequena evoluída, né? Então, ele tem que agradecer, né? Mas agora também, pensando no lado dele, no lado esquerdo dele, aí a gente tem uma dúvida cruel aí que vai ser entre Cortez e Diogo Barbosa, né? Vem rolando um revezamento aí nos últimos jogos, né? O Cortez teve uma sequência maior, agora o Diogo Barbosa jogou as últimas 2 partidas, né? Então, vamos ver quem que vai assumir essa posição ainda, que vai ser... Eu acho que, né, quem entrar na quinta-feira contra o Lanús vai esquentar o banco para domingo no Grenal, né? Isso aí a gente vai descobrir durante a semana. Mas por mais os defeitos que todos nós sabemos, eu acho que o Cortez ainda é o titular do Grêmio. Ele ainda é o cara que traz mais segurança, cara acostumado com Grenais também, né? Acostumado com Grenais, ele é um cara que, apesar da questão do fundamento ali, do cruzamento, do passe o passe final ali, ele é um cara que se apresenta o tempo todo e sabe trabalhar uma jogada com ponta esquerda. E que é a grande força do Grêmio hoje, que é o Ferreirinha, né? Então eu acho que, contribuindo mais ainda pro Ferreirinha, eu acho que ele deve jogar. E outra, né, eu não lembro exatamente qual o Grenal que foi, se foi o último ou se foi o penúltimo, mas o Grenal que o Diogo Barbosa jogou, ele foi muito mal.
E o Cortez, pelo contrário, ele sempre tem ido bem nos Grenais, né? Cara, eu assim, na verdade, eu não sei se tu tá Olha, falando do Grenal desse ano, mas o Grenal que o Inter ganhou do Grêmio, né? Esse último ali, o gol do Abel Hernandes no Brasileiro. O Diogo Barbosa, na ele foi verdade, fez um bem. bom Ele Grenal. participa do gol do Grêmio. Ele Ele deu foi bem, ele foi bem. assistência, ele deu Foi bem. roubou a bola e Ele, deu o cruzamento. Isso. ele jogou um na Arena, não foi? Eu não lembro qual. Agora eu não me lembro. Teve esse Grenal do Uma- Gauchão, é o primeiro. 1-0 do Gauchão, não lembro se era ele ou o Eu, Cortez, eu, cara. eu sei, eu lembro, eu tenho a Não lembrança lembro. de ele jogando um Grenal na Arena, mas foi muito mal. Vamos Não ver tenho aqui. certeza, não tenho certeza. Eu Ano acho que pode ter passado sido esse. pode ter sido também o Caio Henrique, né? Que entrou num Grenal na Arena lá antes Mas na foi o Grenal da Libertadores lá. pancadaria lá. Da pancadaria, que ele foi muito mal, né? Que daí, Sim. que eu me lembro assim de cabeça é isso. Mas pode ter ocorrido aí, porque Eu acho que. Não, Barbosa o Diogo Barbosa jogou esse de 2021, com certeza. Lembrei de um lance dele até no jogo. Primeira fase. Eu Na acho, primeira eu fase, acho 1-0. que Uhum. o Cortez oferece muito mais, passa muito mais confiança e segurança. com certeza. Também acho. Com certeza, ele é um cara que é campeão, né? Foi campeão pelo Grêmio de várias competições, e Libertadores, Recopa, Gauchão. Então, ele é um cara que tem uma história e ele é um cara que passa confiança ali, eu acho, para os mais jovens também. Então, ele é um cara importante, assim. Eu acho que o Grêmio tem que apostar nele. Na volância, eu acho que vai ser isso aí mesmo: Thiago Santos, Matheus Henrique, Darlan, Maicon. No lado direito, eu queria ver um pouquinho mais do Guilherme Azevedo. Ele tem entrado muito bem nos jogos aí. Começou o ano fazendo gols, aí teve uma lesão muscular, agora está voltando. Mas tem entrado muito bem, tem partido para cima. Ele é um cara que também vai para o confronto individual. Eu acho que, cara, eu acho que se é para jogar na ponta direita ali, na ponta esquerda, o cara ele tem que ter velocidade e tem que partir para cima. Eu acho que assim, se jogar que nem o Alisson ali, tentando construir para o meio, sempre voltando e nunca chegando na linha de fundo ou finalizando, aí fica difícil, porque daí o ataque fica muito sem poder de fogo. Eu acho que o Grêmio estava sofrendo muito por conta disso. Será que não entra o Léo Pereira? Ele entrou muito bem no Grenal do Gauchão também. Cara, o Léo Pereira, ele vinha bem, né? Tava fazendo gol, tudo, mas agora nos últimos 2 jogos o Luiz Fernando foi titular e jogou muito bem, né? Uhum. Então, vem entrado bem, então eu acho que ele começa a se mostrar que é um novo titular. Cara, eu acho que ele tem feito. É que o Léo Pereira, ele é muito participativo, ele corre para todos os lados, mas eu acho que naquela função ali, o Luiz Fernando mostrou que tá mais adaptado ali naquela função, ao meu ver, pelo menos. Não sei o que o Alexandre achou, mas eu acho que ele a princípio preencheu melhor essa função ali do que o Léo Pereira. Não, eu também concordo, assim, dentro das opções, é que nem eu falei, né, Léo Pereira é o primeiro ano como profissional, né, colocar ele como titular absoluto, eu acho que é um pouco demasiado, né, eu concordo, acho que o Luiz Fernando é a melhor opção hoje, dentro do esquema que a gente tem, e realmente, né, a cirurgia que eu quero não vai ser agora na final do Gauchão, eu só acho que futuramente o Grêmio teria que mudar um pouquinho o esquema, enfim, mas nesse momento o Luiz Fernando é a melhor opção, eu acho que sim. A única coisa que o Grêmio tem realmente de desvantagem de primeiro momento em relação ao Inter, para a primeira partida, principalmente da decisão, é o tempo de trabalho dos dois técnicos, né? O Grêmio, como o Henrique falou, ainda vem, né, engatinhando, né, vem, né, tentando instalar uma ideia de jogo. Tem algumas dificuldades por conta da ausência de algumas peças, realmente, ele está tendo que até extrair o máximo, como o próprio Luiz Fernando. Eu não imaginava que o Luiz Fernando ia, né, vir a ser titular do Grêmio, né? E está me surpreendendo. Claro que a gente tem que sempre lembrar da régua baixa dos jogos que nós tivemos, tanto o Inter também, que depois a gente vai falar, mas quanto o Grêmio, os jogos, principalmente os 2 últimos, foram, né, muito abaixo. O Caxias ainda se mostrou para mim pior do que o próprio Juventude, que foi adversário do Inter. Eu acho que nesse quesito o Inter entra com uma primeira vantagem, porque o Mar, como a gente dizia em relação ao Renato, né, os clássicos grenais, ele já teve um Grenal, então já tem uma amostra bem importante do que vai ser, né, o primeiro clássico do Thiago Nunes. Mas a gente não pode esquecer que o Thiago Nunes é gaúcho, né? Então ele sabe como funcionam as coisas aqui. Ele é um cara que, por mais que
não tivesse trabalhando no Grêmio, ele já tem todo um contexto, né? Ele sabe. E apesar que ele já trabalhou também na base do Grêmio, né? Então ele conhece como o clube funciona de certa forma e já tinha trabalhado com alguns jogadores ali. Então dá para tentar equilibrar um pouco isso assim dessa forma, né? Porque o Miguel Ángel ele veio de outro país com outra cultura, conhecendo um novo clube, novos jogadores, né? Então eu acho que esse processo é bem mais difícil do que a chegada do Thiago Nunes e ele, né, ter que apresentar. Até porque o Grêmio já tinha, de certa forma, um esqueleto formado ali, por mais que a gente vinha vendo o Grêmio se arrastando muitas vezes, jogando mal, mas tinha algumas peças ali que faltava alguns ajustes ali para fazer funcionar, né? E eu acho uma coisa que eu tinha separado para a gente falar aqui também, e quero ver se o Alexandre notou, porque ele era um crítico ferrenho da preparação física do Grêmio, né? E eu também, com certeza. Mas eu já, aproveitando que a gente falou do Diogo Barbosa, né? Um lance ali aos 40 e poucos do segundo tempo, com ele correndo bastante ali e dando cruzamento e passando ali com 40, 46, 47 do segundo tempo. Então dá para ver que o Grêmio já está com uma intensidade bem melhor, né? E eu acho que vai chegar para disputar forte esse título aí com o Inter. Melhorou porque buscou alguém do mercado, melhorou porque foi cirúrgico, né? Realmente não foi uma contratação de indicação, né? Foi alguém que fez um bom trabalho no Red Bull Bragantino e eu acho que a tendência é que a gente não tenha mais os problemas físicos que estávamos tendo aí há alguns anos. Beleza. Então, só para mostrar aqui, vamos falar que o Grêmio volta a campo, né, contra o Lanús na quinta-feira, às 7h15. Não sei se vai... Provavelmente vai com um time mesclado, né, de titulares e reservas, mas com foco total, né? Até porque a gente já viu o Romildo desdenhando bastante da Sul-Americana, então... E também pela posição conquistada pelo Grêmio, eu acho que o foco total com certeza vai ser no Grenal. E agora vamos falar do outro lado, né? Do lado vermelho do nosso clássico. O Inter aí que goleou nos últimos 2 jogos, né? Fez um 6-1 contra o Olímpia na Libertadores. Agora reverteu o placar adverso contra o Juventude, fez um 4-1. E aí, guris, o que vocês estão vendo aí? Evolução do Inter? Se o Inter chega forte, claro que tem o duelo contra o Tátira na terça-feira ainda. Mas como é que chega o Inter aí pro Clássico Grenal? Eu acho que o Inter está em uma evolução aí, apesar do jogo contra o Juventude não ter lá o da ida, né, e com o mando do Juventude não ter sido bom. Os jogos, principalmente no Beira-Rio, têm sido bastante bons. O Inter nesse último jogo contra o Juventude teve um pouco de dificuldade e pegando aquilo que vocês comentaram no início de a gente ver os defeitos, né, nesses jogos de menor dificuldade, digamos assim, entre aspas, apesar de Juventude ser um time de Série A. A gente vê que o Inter ainda não está bem não é que todo time tenha entendido o que o Miguel quer de jogo ainda, porque o Inter ainda tem muito espaço entre as linhas, principalmente entre a defesa e o meio-campo. Principalmente na saída de jogo, a gente vê um espaçamento muito grande. E outra questão que o Inter tem tido é que tem ainda alguma dificuldade contra times fechados. A gente, né, se for recordar do jogo contra o Juventude ontem, o Inter estava com bastante dificuldade, porque o Juventude era um time que estava fechado, e aí o Juventude acabou falhando, o Inter aproveitou, teve muita competência em aproveitar os lances, mas ainda é algo que deve ser trabalhado, porque se o Grêmio entrar fechado e não cometer as falhas, tem que ver como é que o Inter vai se portar. Mas tem evoluído muito bem, o Inter tem tido... no jogo de ontem ficou muito evidente que no início do trabalho do Miguel, o Inter ficava tocando bola na defesa, parecia que era uma troca de passes sem muita objetividade, e agora a gente vê que o Inter está com um movimento muito semelhante ao que a gente vê no futsal,
que é uma troca de passes, às vezes até parece ser lento na defesa, e daqui a pouco dá um esticão para o ataque, quando abre uma janela, uma oportunidade. E isso é um trabalho tático do Miguel, e significa que o time está em evolução, mas agora o Grenal vai ser um desafio bem maior, né? Maior do que os que a gente tem tido. O jogo contra o Olímpia no meio da semana foi maravilhoso, né? Não tem muito o que falar. Talvez não precisasse ter tomado gol, mas depois de fazer 6 também, não, né? Tomar o gol não é o maior problema do mundo. Então, a gente tem tido muitas atuações individuais destacadas. A gente pode, apesar de não no último jogo, mas o Cuesta tem jogado muito bem. O Rodinei, né? O Rodinei tem sido craque aí do 2021 do Inter e tá indo embora, né? Sopa aí. Olha aí. A gente teve Saravia que voltou e voltou muito bem. O Tyson, maravilhoso no meio da semana, ele jogou muito mesmo. Eu não esperava que ele entrasse com essa qualidade que ele entrou de início, assim, ele parece que ele encaixou perfeitamente no time. Vamos ver se ele vai ter o mesmo desempenho contra o Tátira. Yuri Alberto, Galhardo... Ainda bem que não joga. Ainda bem que não joga. Ele tá fora, né? E só que uma coisa que a coisa que mais me incomodou ontem contra o Juventude é que como o Inter tem essa questão de saída de bola, pela defesa, é muito importante que os jogadores de defesa participem. O Zé Gabriel tem entregado muitas bolas. Eu lembro aí de pelo menos umas 4 durante o jogo contra o Juventude que ele entregou. Se o Juventude consegue aproveitar de uma forma melhor, o Inter toma gol. Porque ele realmente entregou umas bolas ali ridículas. Eu não sei o que o Portinho acha, mas o Zé Gabriel, eu ainda não tenho confiança de que ele é a melhor opção ali. Eu ainda acho que o Lucas Ribeiro seria a melhor opção para a zaga, mas vamos ver, né? Agora é tudo com o Miguel, ele vai ter o jogo da Libertadores, vai ter o Grenal, e agora ele vai ter que começar a se provar, né? Porque ele já tem um tempinho de trabalho, até porque ele vai ter mais tempo de trabalho que o Thiago Nunes, né? Então aquela história de ter menos tempo de trabalho que o Renato aí também já não cola mais. Mas eu acho que o Inter está em evolução e tem tudo para dar certo. Pegando ali a fala do Zé Gabriel, concordo totalmente, né? Para mim, principalmente a questão da relação dele com o Lucas Ribeiro, é que o Zé Gabriel me parece que não foge muito daquilo mais. Por mais que seja um zagueiro novo, por mais que seja, né, tem algum potencial ainda a ser alcançado, me parece que o Zé Gabriel é isso, entendeu? Exigem dele uma coisa que ele não tem, que é a saída de bola, né? E o Mar não é o primeiro treinador a fazer isso, Então, a gente fica realmente deficitário, porque eu entendo que a proposta do Mar seja realmente de jogar de trás, né, de como tu falou, bem idêntico, né, ao futsal mesmo. O Inter parece lento algumas vezes, mas dá estirões, né, para os pontas, para que até o próprio centroavante possa segurar a bola lá na frente. Mas me preocupa o Zé Gabriel, sim, principalmente ali com um ataque que parece ser móvel do Grêmio, já, né, fazendo a comparação no Grenal. E isso me preocupa porque me parece que o Cuesta já é um zagueiro lento, é um zagueiro extremamente técnico, mas é um zagueiro lento, e o Zé Gabriel não é dos mais rápidos e ainda entrega bolas, né? E daí vai de encontro também ao que tu falou, do espaço. E ele joga no lado do Ferreirinha, pô. Eu tô gostando desse panorama. É verdade. É um panorama já que se abre agora, né, uma semana antes do jogo. Mas o Ferreirinha vai jogar versus o craque Rodinei. Mas isso é uma verdade. O Rodinei tá muito bem, né? Tá bem, né? Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Eu ainda tenho minhas ressalvas, mas tudo bem, deixa rolar. Eu já me entreguei ao futebol do Rodinei. Tá rodinizado? Estou rodinizado. É uma pena que... Eu sei que o Guilherme vai dar pulos na cadeira, mas pra mim é uma pena que o Rodinei esteja indo embora. A verdade é essa, pode falar.
E infelizmente o Rodinei está indo embora, mas tá numa baita fase. Tá numa baita fase. Então o Zé Gabriel preocupa sim. Como daí, né, pegando o gancho que o Inter joga nesse estilo, né, dá o tirão, que a gente precisa muito dos pontas, a gente até estava discutindo isso ontem, né, Guilherme? E me parece que daí esse jogo contra o Juventude, principalmente, mostrou que talvez o Yuri Alberto tenha que ser titular. O Palacios, ele se machucou, né, aparentemente está fora até do Grenal, né, que pelo que eu vi, os dias que ele vai ficar fora. Pelo que eu vi, ele viajou pra Venezuela, né? Não foi confirmada uma lesão grave nele. É isso que é o parecer médico que a gente tem, mas ele viajou? Ele vai viajar já? Integrou a delegação. A gente ainda não sabe se ele vai estar relacionado ou não, né? Apesar de ter viajado. Então, é uma dúvida que fica aí. De qualquer maneira, ele tendo condições pro Grenal, principalmente pro Grenal, que é o foco, eu acho que ele tem esse reserva. Ele tá rendendo muito abaixo. Eu sei de todas as dificuldades que ele tem, tá longe da família e tudo mais, mas é que daí a gente tem que ser né, mais frio e direto possível. Quem tá jogando mais bola, o Yuri Alberto entra bem no meio, entra bem no lado. Ontem participou do primeiro gol do Inter, foi uma falha grotesca do Juventude, mas se não é ele, o Galhardo, né, puxarem aquele contra-ataque, o jogo pro Inter ia ser muito mais difícil. Só aproveitando essa deixa aí, me desculpa os torcedores de Juventude, mas, por favor, como é que um time com a vantagem toma um contra-ataque daquele, sem nenhum resguardo, sem ninguém na defesa? E tava 0-0. Não existe, cara. Verdade. Aquilo ali parece um lance, assim, que eles estavam perdendo no último minuto e tomaram aquele contra-ataque. Aquilo ali não existe. Faltou só o goleiro ir pra área. Exatamente. E logo depois entregaram o segundo gol. E logo depois entregaram a bola. Cara, todos os gols foram falhas do Juventude. Com certeza o Inter teve todo o mérito para aproveitar, mas todos tiveram falha individual do Juventude. Mas no segundo gol, apesar da falha individual do Juventude, em parte isso foi causado pela pressão alta do Inter. Isso aí é bom salientar que o Inter também está fazendo esse movimento. A diferença dos 2 gols, né? E principalmente ali, até eu tava mesmo sentindo falta do Denilson no jogo, né? Alguns jogos o Denilson tá muito abaixo. Para mim ele parece estar meio sem função no time do Inter. Tu não vê ele ajudando na armação, tu não vê ele no buraco do meio campo. É muito estranho esse posicionamento do Edenilson, mas daí quando ele, né, a gente fez essa marcação-pressão e o Edenilson conseguiu ter a bola no pé, ele dá um baita passe. Ele é o melhor jogador do Inter, assim, na minha opinião, é disparadamente o melhor jogador do Inter. Aquele cruzamento que ele deu ali é uma coisa... Quem conhece, né? O cara conhece. E mais uma vez a batida de pênalti, né? Também. Como bate bem pênalti o Edenilson, né? A gente já sofreu na pele, né? Mas a gente vê, no ano passado ele ficou bem marcado por isso, né? Porque o Inter teve bastante pênaltis ao seu favor, né? No Campeonato Brasileiro. Mas... Ele vem. Ele começa a semana Grenal. É informação aqui que eu tô trazendo. Mas o Edenilson se destacou bastante por essa cobrança, assim, ele tá se mostrando muito competente. E é uma arma forte também do Inter. E por mais assim que o Edenilson ele ainda tá se adaptando a essa nova função aí no time, ele é um cara que se a bola chega no pé dele, vai sair alguma coisa boa, né? Eu só acho que cabe ao Mar ali achar uma forma dele render mais, assim, dele ter mais a bola dele, do jogo do Inter passar mais por ele, né? Porque... Eu acho que, pegando um comparativo do Abel com o Miguel, o Abel ele tinha aquele estilo de jogo um pouco mais reativo, trabalhava muito contra-ataque, e ele meio que ele montou o time do Inter em torno do Edenilson. O Edenilson era uma peça vital no time do Abel. E no Miguel, ele parece que não tem essa mesma função, o Edenilson, no caso, não tem essa mesma função no time do Miguel. O Edenilson, ele parece ter uma função mais de coadjuvante nesse time, porque os laterais, eles sobem e fecham, os pontas, eles abrem, e o Edenilson, ele tem que ficar ali no meio que resguardando, já que o volante, ele recua, o primeiro volante, ele recua para a linha de 3 ali da zaga. Então o Edenilson, ele meio que fica resguardando ali, meio que como uma função de coadjuvante nesse time do Miguel. Mas daí, concordo totalmente, é isso que acontece mesmo. Mas é que daí é um erro, porque tu explora a característica que não é a principal do Edenilson, entendeu? O Edenilson, ele marca bem, ele faz o básico. Ele até, tá às vezes, aproveitado. Tá super aproveitado.
Porque a principal característica do Edenilson é armar o jogo, é levar. Eu entendo que, né, tu disse que realmente os estilos dos dois times, do Abel e do Miguel, são extremamente diferentes. O Abel jogava no erro do adversário total. Olha, é difícil tu pegar um gol que seja do Inter da temporada passada, com o Abel, que tenha sido extremamente construído. Né? É só pressão, é tentar roubar a bola do adversário. Aquele jogo contra o São Paulo mostrou muito isso, né? A gente fez esses gols só na falha do São Paulo. E principalmente o Edenilson fica obsoleto nesse time, porque me parece que o time do Miguel Ramírez sabe jogar de uma maneira só. É essa construção de jogo, que às vezes parece lenta, como a gente falou, todos esses defeitos até na marcação, mas é um time que, pode ter certeza, se é um time que tenta atacar, não dá certo na primeira, ele pega a bola e volta pro lomba. E aí recomeça tudo de novo. É um time que me parece ser pouco imprevisível. Eu espero que o Inter do Mar seja mais previsível, porque o Olímpia foi uma baita vitória histórica do maior carrasco da história do Inter, em toda a história, não tem, né? Mas a gente tem que entender que o time do Olímpia é muito fraco, o time do Juventude é muito fraco, e que agora sim, agora numa final de gauchão vai ser cruel porque nenhum time vai querer sair por baixo. Eu acho que o Grêmio tende a, principalmente como o primeiro jogo é no Beira-Rio, o Grêmio tende a não se expor tanto, e isso vai ser uma dificuldade enorme para o Inter, de quebrar essas linhas aí, principalmente porque, olha, eu não sei se o Palácios vai jogar ou não, mas o Palácios ele não tem sido esse jogador de drible, de quebrar linha, e o jogador que a gente tem assim é o Edenilson, que não tem tido essa função, e é o Caio Vidal, que não é a primeira opção do Miguel. Então, eu acho que o Inter tende a ter uma dificuldade grande caso o Grêmio entre fechado no Grenal. Eu acho assim que o Grêmio ele não vai mudar muito do que ele vem fazendo nos últimos jogos. Eu acho que o Grêmio vai jogar exatamente da mesma forma. Porque o Grêmio ele vem jogando assim, o Ferreirinha, vocês podem ver, os últimos jogos, o Ferreirinha tem feito vários gols e puxado algumas jogadas, contra-ataques. E o Grêmio tem saído em muita velocidade para esses contra-ataques. E eu acho que não vai fugir muito assim desse jogo que o Grêmio vai fazer no Beira-Rio. Só para finalizar, eu acho que assim, o Grêmio ele tá com uma dificuldade de reter a bola no ataque. Isso aí, para mim, tem ficado cada vez mais claro pela falta do organizador do time. Então eu acho que até por isso também tem sido mais objetivo e em velocidade. E por isso que eu acho que o Grêmio não vai fugir muito, assim, porque até contra Caxias, assim, eu acho que o Grêmio não conseguiu reter tanto a bola na área de decisão, assim. Acho que por isso o Grêmio tem sido mais objetivo, porque quando tem o espaço ele já tenta, porque se começar a tocar muito vai acabar perdendo a bola. Eu acho que o Ferreirinha é um ponto-chave desse jogo, é um ponto-chave desse jogo. Pelo lado do Grêmio, se o Ferreirinha estiver inspirado, é uma arma muito importante pro Grêmio, e de outro lado, a marcação, pressão e a retomada de bola do Inter é um ponto-chave para o Inter, porque o Grêmio tem que cuidar muito para não falhar, principalmente na saída de bola, porque o Inter já mostrou que está sendo letal em aproveitar, está sendo muito eficiente em aproveitar falhas. Então eu acho que esse duelo aí é importante. O Inter segurando o Ferreirinha e o Grêmio evitando entregar uma bola que pode ser fatal. Exatamente por isso eu tinha falado do Juan também pelo lado do Grêmio, que ele tem que, às vezes ele tem que facilitar um pouco o jogo, porque agora a gente vai pegar um adversário bem mais acima e que aperta muito a saída de bola. Então, claro, o Jeromel a gente não tem preocupação nenhuma, porque ele é um cara super experiente e ele tem qualidade para sair jogando. Agora o Juan é um cara novo, que ele pode errar e ele tem velocidade ainda para se recuperar, mas o Inter é muito fatal, que nem o Gui falou, né? Então, todo cuidado é pouco. Me parece que então, a primeira impressão desse jogo é que o Inter vai ter pelo menos a maior posse de bola, né?
Como eu falei que o Grêmio não é aquele time, né, que enrola muito para chegar no ataque, talvez seja mais vertical que até o próprio Inter, porque o Inter ele é vertical nessa característica de jogo, dos tirões, né, de se aproveitar da falha do adversário, né, que nem a gente aproveitou ontem. Mas então o grande desafio do Inter, eu acho que tá pegando daí por esse panorama, o Grêmio realmente vai entrar talvez com os 3 volantes ali. Né? Porque daí o ponto-chave disso pode ser linkado com o que vocês falaram do Ferreirinha, né? O Grêmio tem um contra-ataque rápido. Vai lá, Alexandre. Não, bem rapidinho só. A gente está debatendo, né, as virtudes, defeitos de um e outro, e eu não sei se vocês concordam, mas desde que eu me entendo por gente, que aí eu vou pegar anos 2000, é a final mais, antes de começar, mais parelha entre os times. Eu acho que nunca houve uma paridade tão grande entre os dois times em uma final. Ó, 2006 o Inter era absolutamente favorito, né? 2010 aí tinha, eu acho que uma paridade legal, mas o Inter foi campeão da América, então acho que acabou. Mas mesmo assim o Inter vinha de conquista da Sul-Americana e vice-campeonato brasileiro, e o Grêmio já vinha de alguns insucessos, né? E já o Inter era favorito, né? A falta de título já começava a pesar, e também o Grêmio. A gente lembra que o Grêmio entrou com Viçosa, né, no ataque, então... Não, 11, essa foi 11. 11? 10 era Jonas e Borges, o Grêmio tinha um time interessante até. Verdade. Aí 11, 14 e 15 o Inter muito melhor. 19 o Grêmio bem melhor, o Grêmio 19 era bem melhor que o Inter. Eu acho que sim, pode ser pegando todos esses grenais, eu acho que é realmente mais parelho. Até por aí... Tô falando era bem de cabeça. Melhor, mas foram 2-0-0, né? Não, foram 2-0-0, mas o Grêmio era melhor. Antecedendo o jogo, né? Antes, a isso, fotografia isso. Antes. Mas, eu acho que só isso é muito o fator principal disso é o começo de 2 trabalhos, né? O começo de 2 trabalhos, os dois mudaram de técnico, a temporada já começou apertada, né? A gente acelerou, mas a temporada começou há 2 meses atrás. E não são 2 times em construção, né? Não são 2 trabalhos, nem só 2 trabalhos. Então, o Inter reconstruindo uma forma de jogar, e o Grêmio também, né? Mas o Grêmio aí começando um novo trabalho depois de um longo tempo, né? Então tentando tirar alguns vícios, né? Então são vários fatores assim que deixam esse clássico bem imprevisível, né? Eu acho que um duelo bem importante também é ali no meio-campo, porque o Inter joga muito pouco na parte central do gramado. O Inter tende muito a abrir, né, para as alas. E o Grêmio, se entrar, né, caso se confirme a entrada dos 3 volantes, a parte central ali do campo do Grêmio fica muito forte. Então, o controle das ações do meio-campo ali vai ser um duelo bem interessante. E eu acho também que até por isso vai jogar o Cortez, né? Também ali na esquerda. O Rafinha na lateral direita a gente já pode ficar tranquilo que ele já se mostrou que é um jogador de muita qualidade defensivamente também, sabe organizar a defesa também, contribui muito para isso, mas no lado esquerdo vai ser muito importante também a presença do Cortez. Eu acho que vai fortalecer muito até para tentar combater esse jeito do Inter jogar, né? E aí sim, nos contra-ataques, abusar ali do meio para daí lançar os nossos pontos que vão partir em velocidade. Isso. E assim, tem um outro ponto assim, da questão do meio de campo que a gente está notando nos últimos jogos. O Diego Souza também ele tem vindo muito atrás nessa falta de um armador, ele também tem participado dessa criação, né? E até por isso talvez os pontas estão marcando mais, né? Porque o Diego traz a marcação junto a ele. E aí abre espaço também pro Ferreira, pro Luiz Fernando, pro Pereira. Isso também é preocupante, porque se quando ele sair para armar o jogo, levar um dos zagueiros com ele, já é uma zaga lenta, abre um buraco, pode ser por aí também. É uma alternativa que o Grêmio tem. O Diego Souza é tão bom que se tivesse uma ocasião, o Grêmio contratasse um 9, assim, espetacular, do nada, ele poderia jogar na função do Jean-Pierre tranquilamente, assim, ele é muito bom. Muita qualidade. E ele tá começando a temporada mais forte do que começou ano passado. Ele tá muito bem mesmo. Eu acho que assim, ele tem tudo para fazer um baita ano aí com o Thiago Nunes. Eu acho que até na marcação ele evoluiu, assim, ele tá participando mais, tá correndo mais.
tá mais interessado, assim, né? E eu acho que ele vai incomodar bastante, vai ser um perigo grande também para a defesa do Inter. Só para dar um pitaco no Inter aí rapidinho, desculpa Gui, desculpa mesmo. Não, vai lá, vai lá. Mas para falar um pouquinho, eu acho que o Miguel, né, nesses jogos tem mostrado que ele pode sim, né, ser um treinador de sucesso no Inter, assim, alguns esses passos iniciais aí mostram uma... Foi alguém? Que é, Alexandre? Tá zicando o mar. Mas é que assim, cara. Até agora. Bugou. Cara, travou tudo aqui. Mas a gente tá te ouvindo, importa te ouvir. Vai lá. Não vi mais vocês, eu parei aqui, né? É uma sorte tua, não tem mais. Travou completamente o negócio. Não, mas o Miguel, eu acho que, né, tem dado indícios aí de que, né, com tempo para trabalhar, ele pode ser um treinador aí de sucesso no Inter. Torço muito contra isso, mas tem feito bons jogos, né? 6-1 no Olímpia, é isso, o Olímpia é fraco, mas é o Olímpia, né? 6-1 no Olímpia é um resultado expressivo. E é isso, cara, fiquei muito feliz que o Tyson não pode jogar, porque eu acho que aí, se o Tyson estivesse em campo, o Inter seria levemente favorito. Eu teria um jogador diferente que o Grêmio não tem hoje. O Tyson vai ser uma boa dor de cabeça, né, pro Mar. Porque aquele jogo ali que ele entrou já contra o Olímpia, ele jogou muita bola, que nem o Guilherme falou também. Ele, assim, parecia que ele não precisou de nenhuma adaptação, né? Ele encaixou ali no meio, armou, fez tabelas, criou jogadas. Cara, ele foi acima da expectativa, muito acima, e com certeza, aí é problema do Mar, mas ele vai ter que ser titular na temporada. Aproveitando, né, que o Mar vai ter essa dificuldade para escalar, o Tyson achar uma posição. Agora eu separei um momento para a gente escalar o time ideal do Grenal, os 11 ideais da nossa primeira final. O que vocês acham? Mano a mano ou cada um? Mano a mano. Vamos lá, vambora. Aquela clássica. Gostamos. Hoje vai longe, Pelotinha, né? Hoje não tem hora pra acabar. Vamos de forma rápida, objetiva, né? Sem monólogo. Não sei se conseguimos, mas vamos lá. Mas eu tenho alta dificuldade. Os amigos conhecem, eu tenho alta dificuldade, mas eu vou tentar. Vamos começar então. No gol, né? Temos Breno versus Lomba. Ou Lomba versus Breno, né? Já que o primeiro jogo é no Beira-Rio. Lomba. Eu acho que, apesar da boa fase do Breno, o Lomba tá mais afirmado como goleiro. E aí, Alexandre? Eu acho que o Breno pode e vai ser muito mais que o Lomba. Mas hoje, dia 9 de maio de 2021, eu ainda vou com o Lomba. Fecha com a relatoria, eu acho que é isso mesmo. Vai ser melhor, mas ainda não é. Aliás, talvez seja, né? Mas no momento temos que votar no Lomba aí pelo histórico. Um duelo interessante. Embora o Lomba seja um dos goleiros que eu mais sofreu em Grenal na história, impressionante. Que esse rapaz levou de gol do Grêmio, não é pouca coisa. Qualquer um nessa fase. Tomara que essa escrita se mantenha, né, nos próximos. Mas agora, duelo interessante, hein? Quero ouvir os amigos. Rodinei contra Rafinha. Não. Brincadeira aí, né? Não era o Portinho tá falando porque Rodinei... É isso aí, ó. Eu entendi. Isso aí, ó. Essa altura é verdadeira emboscada. Emboscada da região. Tudo arquitetado. É impressionante. Só vi agora. Estava cego. Mas... Não, Rafinha. Curioso, tô curioso. Não, Rafinha, senão eu vou tomar uma expulsão aqui. Eu apesar do Rodinei tá tendo essa temporada maravilhosa, eu já falei, eu tenho minhas ressalvas e eu vou de Rafinha nessa. Eu, diferentemente do Edmundo, não tenho dúvidas. O Rafinha é melhor que o Rodinei. Não sou eu que vou discordar, né? Rafinha é o eleito para nossa seleção. Eu acho que aqui a gente já pode passar direto, né? Jeromel ou Zé Gabriel? Não, por favor, sem votos. Vamos respeitar. As duas da defesa, né? A outra também. Juan titular. Não, Cuesta tá eleito, né? Isso aí a gente não vai discutir também. Não vai ter uma briga aqui ferrenha, né? Entre Cuesta de novo. Outra briga boa, talvez
Talvez não pela qualidade, mas nivelado por baixo, mas mesmo assim é uma disputa boa, é Cortez e Moisés. A briga boa é briga de foice no escuro. Exatamente. Vai, Isso essa aí é a famosa, essa é a Isso famosa. aí é bailão às 4 da manhã. Arma branca liberado. Tá louco? O cara foge pelo banheiro. 3 na moto não paga. Cara, isso aí, olha, realmente. Meu, eu acho que. Eu sei lá, engrenar o Cortez. Eu acho que o argumento do histórico no Grenal é válido. Vou de Cortez. Se os Colorado votaram no Cortez, né? Não vou também aqui, né? É Chincalhar o chato, rapaz, né? é chato, Ficar né? chato. Dá essa moral pro Cortez, né? Dá essa moral pro Cortez. Nunca critiquei, né? Cara, apesar de que eu tenho visto alguns jogos do Inter aí, e o Moisés, ele não tá comprometendo. Ele tem feito bons jogos também. Ele tem... Não tem comprometido. É nota 6. Então, como o Cortez é 6,5, passamos. 6.1. Talvez melhor. seja. Briga boa também. Thiago Santos contra Rodrigo Dourado contra Thiago Santos. Essa talvez eu seja um pouco. Eu vou fazer um contraponto a mim mesmo. Mas o Dourado tem falhado muito nos últimos jogos e o Thiago Santos entrou muito bem. Então nessa eu vou de Thiago Santos. Tá? Eu vou de Dourado. Volta e meia eu falo mal dele neste programa. Mas vou de Dourado. Ainda tenho fé. Capitão fracassado, como é que era a história? Eu acho que, né, espero que... Acho que não tem mais história dos programas da temporada anterior, né? Então vamos tocar ficha, Dourado. Tudo no YouTube, é só buscar. Se quiser o... Ai. Tem que dar uma editada pra aqui. ti esse serviço. Esse recorte. Cortes do Pelota. Fazer esse tá canal aí, então, perdão. É uma, hein? Vai dar processo. Teu contra o programa, talvez. Pode ser. Cara, eu vou de Thiago Santos. Eu acho que ele entrou muito bem no time do Grêmio. Ele ainda não fez nenhuma partida ruim. Ele tem jogado muito bem, participado muito bem. Eu acho que isso até tem sido uma coisa que tem contagiado os outros jogadores também, na questão da entrega, na questão da dedicação, da firmeza, da virilidade mesmo, digamos assim, nas chegadas e tudo mais. Acho que Thiago Santos é meu titular nessa seleção aí. Olha, gurizada, Thiago Santos é o cara que o Grêmio precisava, tem sido um leão, assim, na frente da zaga, mas acho o Dourado mais jogador, acho mais técnico, acho um jogador de mais qualidade, então vou empatar essa aí. Nossa, por essa eu não esperava. Nem eu, mas eu exalei profissionalismo para dar esse voto aqui. Tá bem. Deixamos empate ou tem alguma forma de desempatarmos produção? Eu acho que deixa empate esse aí, porque o SofaScore tá... Verdade. Não tem todas as notas. A amostragem ainda também do Thiago Santos é pequena, né? Então, poucos jogos, então talvez não seria uma disputa tão justa. Mas deixamos no empate, então. Já que a nossa produção aqui mandou, a gente segue no empate. Mandou no ponto. A próxima disputa seria Matheus Henrique e Edenilson, pelo que eu separei aqui. Eu vou de Edenilson, né? Não tem como. Apesar de que o Matheus Henrique tem crescido um pouco, né, nos últimos jogos, aí tem mostrado uma certa evolução, só que ele ainda precisa mostrar mais, apesar de ter feito gol hoje e ter levado um chute na cara, desmaiou, deu bastante... Foi feio, né? Foi feio, causou bastante preocupação. Até acho que ele não deveria ter seguido no jogo, Verdade. Foi bem impactante ali. Mas, a princípio, não ocorreu nada mais grave. Mas, mesmo assim, ele perdeu a disputa aqui, ao meu gosto. Até 2019 dava jogo depois. Se tiver um pênalti pro Inter, é 1-0 Inter. Ou 1-1, que for, é gol. É certo, o Edenilson é muito decisivo. Esse seria um ótimo resultado. Não, você viu? Seria um Eu falei 1-1. Isso aí é um caratismo.
Boa. Não me deixe esquecer, Alexandre, caso venha a acontecer. Né? Verdade, Não verdade. que venha a acontecer, né? Quem sou eu? Mas tá aí, só para registro. Quem mais aí? Quem mais se habilita nessa votação difícil? É Edenilson, né? Vamos embora. Luiz Fernando ou Léo Pereira contra Maurício. Eu botei Luiz Fernando aqui porque é quem eu acho que vai jogar. Nossa. Luiz Fernando contra Maurício. Vá. Sei lá, tem como pedir ajuda das placas, ajuda dos universitários? Eu tô precisando também. Sei lá, vou de. A morte não é uma opção. Só pra lembrar. Como o meu treinador disse que Maurício é craque, então eu vou de Maurício nessa. Roubou minha fala. Tava aqui, ó, pronto pra botar essa. Admito. Foi mais rápido. Maurício é top. E aí, Alexandre, o que tu acha, cara? Tu não vai votar no nosso querido Luiz Fernando, que isso tanto daí. elogiamos nesse programa? Eu agora, da outra vez eu fui totalmente profissional e agora eu vou ser totalmente passional. Eu vou votar porque o Luiz Fernando joga no Grêmio e pronto, porque eu não tenho nem base pra falar dos dois. Eu vi muito pouco do Maurício e do Luiz Fernando eu vi um pouco mais. Não foi tão bom, mas mas enfim. Difícil. Eu vou votar no Luiz Fernando, né? Eu vou empatar isso aí porque o Luiz Fernando vem fazendo. Eu tenho embasamento. Vocês me deixem falar que eu vou me explicar. O Luiz Fernando vem fazendo uma sequência já de 3 jogos muito bons. Né? Fez gols, né? Deu passe. Então eu acho que ele é um jogador decisivo e que vai ajudar a decidir o Grenal em favor do Grêmio aí. Vai recortar também, né? Vai recortar. Olha só, Vai recortar. olha só. Eu acredito, né, Luiz Fernando. Inclusive tem que botar no vestiário pra ele assistir antes do jogo aí, vamos ver. Dá uma acendida no garoto aí. Cara, eu separei aqui próximo confronto ali pelo meio, Praxedes contra Maicon, Darlan ou Jean-Pierre. Eu acho que fica entre Maicon e Darlan. Né? Não sei se vocês querem firmar um só ou fazemos essa. Quem sabe fazer ao vivo, né, gurizada? Então, pra mim a resposta é a mesma. Não sei também. Eu peguei com base nos últimos jogos ali, né? Não sei se tem outro cara que vai jogar ali centralizado. Ainda mais que o Tyson não pode jogar, né? O Patrick ainda machucado, o Palácio machucado. Enfim, a gente não sabe bem quem é que vai jogar, mas dá pra fazer dessa forma. Concordo. E aí, vamos firmar quem, Alexandre? Michael ou Darlan? Eu acho que vai jogar o Darlan. O Michael tem sido usado 30 minutos pro jogo, né? Praxedes ou Darlan? Eu tenho sido um crítico do Praxedes, então eu vou de Darlan nessa, porque o Praxedes eu acho que ele ainda não atingiu o seu melhor futebol no Inter. Eu vou de Darlan, porque eu acho que na questão do potencial ele já tá à frente do Praxedes. Eu acho que o Darlan vem fazendo um belo início de ano. Acho que os melhores momentos do Grêmio no ano passado foi quando o Darlan estava jogando. E acho que é o momento dele começar a se afirmar nesse time. Eu vou votar no Darlan também. Vou acompanhar o pessoal. Como eu falei, acho que o Darlan, inclusive, já deveria estar bem à frente do Matheus Henrique para questões de titularidade, então vou no Darlan também. Próximo confronto, eu botei o Palácios. Como eu vi que ele foi viajar, né? É difícil ele. Se fosse algo mais grave, ele não teria ido viajar para Venezuela, né? Então, provavelmente ele jogue contra o Grêmio. Exato. Então, o confronto ficou Palácios contra Ferreirinha. Ao meu ver, não tem disputa aí. Ferreirinha, 100% Ferreirinha. Sim. Total. Se fosse o Yuri Alberto, daí mas quando aí daria jogo. Mas quanto Palácio é Ferreirinha. Eu votaria no Ferreirinha mesmo se fosse contra o Yuri Alberto, né? Mas. Mesmo assim seria difícil. Seria difícil, não, com certeza. Sem desmerecer a qualidade do Yuri Alberto, que eu acho que o Mar tem que arrumar um lugar para ele, né? Claro. Concordamos nisso. Não tem como o Yuri Alberto ser reserva do time do Inter. Muita qualidade para ficar no banco. Apesar que quem consta no próximo confronto é o Galhardo, que vem fazendo um ótimo início de ano também.
mais uma vez, né? E aí, Thiago Galhardo contra Diego Souza. Eu vou ser profissional aqui, vou votar no Diego Souza, apesar de o Galhardo tá muito bem nessa temporada, mas o Diego Souza tem sido praticamente perfeito no Grêmio, então não tem muito o que fazer. Eu vou de Galhardão, né? Galhardão. Tá certo, Porto. Inexpugnável, Galhardo. Eu acho que até para ser, então, vou fazer 2 votos, tá? Para ser mais justo aqui com a paridade dos times, que eu acho que talvez nesse mano a mano, talvez se a gente continuar nessa votação vai dar muito mais Grêmio. Vou trocar lá o Luiz Fernando pelo Maurício, tá? A gente fica com o Maurício lá pelo Inter e agora não tem como não votar no Diego Souza. O Galhardo muito bem, mas não dá, cara. O Diego Souza é que nem o Guilherme falou, ele tem sido quase perfeito no que ele se propõe a fazer no Grêmio, ele tá jogando demais. Concordo. O Diego Souza, por mais que eu acho que o Ferreirinha ele seja mais fundamental, digamos assim, pro Grêmio, pro time funcionar, pro Grêmio conseguir achar uma oportunidade. Acho que o Diego Souza, se ele tiver a chance, ele vai fazer. Ele é um cara que chama responsabilidade nos pênaltis também, que era uma questão que estava bem complicada do Grêmio nos últimos tempos e ele tá resolvendo, né? Mas eu acho que ele é um cara também que está numa fase iluminada, então difícil não votar no Diego Souza nesse momento. No último Grenal a gente fez uma votação com os técnicos e o Renato ganhou com uma certa vantagem, né, pelo histórico dos últimos Grenais. Agora a gente tem um confronto inédito entre Thiago Nunes e Miguel Ángel Ramírez e queria saber qual é o voto de vocês nesse confronto também. Uma coisa que eu não tinha percebido, que eu acabei de me dar conta, é que são 2 técnicos campeão de Sul-Americana, né? É verdade. Inclusive na sequência, né? Exato, foi um ano. 19, né? Exato. E eu vou ter que explicar um pouquinho. Eu vou votar no Miguel, porque eu acho que ele tem um teto como treinador maior. Eu acho que a amostragem dos dois nos times ainda é muito pequena, não dá para falar com base nisso. Mas eu acho que o Miguel ele tem um potencial de carreira mesmo. Nesse momento eu acredito que seja maior. Então, por isso eu vou votar no Miguel. Eu acho assim que, cara, quando o Grêmio contratou o Thiago Nunes, eu procurei assistir algumas entrevistas do Thiago, ver alguns pensamentos dele sobre futebol mesmo. E eu vi que ele é um cara que tem se preparado bastante e que é um cara que sonha alto, né? Eu vi uma afirmação dele que o sonho dele é treinar na Europa, né? É treinar um grande clube na Europa. Então ele é um cara que tem uma visão, que sabe o que precisa fazer para chegar lá. Por isso eu acho assim que ele é um cara que tem muita condição também de chegar longe. Só que eu concordo com o Gui no potencial do Miguel Ángel. Eu acho, pensando em carreira de pegar grandes times na Europa e tudo mais, porque ele é um cidadão europeu, né? Ele tem uma cultura europeia que já credencia ele a ter maiores oportunidades lá, né? Mas como a gente está falando aqui da aldeia, e aqui eu acho que Thiago Nunes tem uma experiência maior na aldeia, ele é um cara que é gaúcho, ele é um cara que trabalhou no Grêmio, e ele é um cara que já mostrou bons trabalhos também, né? Eu acho que... e não só por isso, eu acho que pela sequência, pelo início promissor que ele está tendo aí, eu vou no Thiago Nunes. Isso aí é difícil, porque... É que é difícil, né? É difícil. Essa é difícil, falar. cara. São dois trabalhos muito no início, né? Eu concordo com ambas as colocações, mas é difícil porque são trabalhos muito no início, sabe? É muito complicado de definir. Eu vou definir o Mar porque é colorado, tá do meu lado, tá do lado do Guilherme. Mas é sem nenhum embasamento técnico, eu admito. Eu vou fazer o mesmo voto do Porto, só que pro lado azul. Acho muito parecido, não sei. Vou no Thiago Nunes que tá do meu lado, é isso. Clubistas. A gente está aqui para isso, né? Se não fosse o clubismo, a gente nem teria feito esse podcast. Então, gostamos. Antes da gente terminar, dar uma pinceladinha na final da
da Copa do Nordeste, né? Que nos presenteou Deixa aí eu- com uma Ô, bela virada. Ô Henrique, só Diga, desculpa, perdoe-me, só me deixar trazer o número aqui, aquele número, aquele momento legal A das informação é conversas. prioridade aqui, ó. Aquela. Ai, ai, ai. Não, pra te ver como eu sou profissional, tá? É 16ª vez, tá? Que vamos ter uma final em Grenal, né? Muita gente pensa que todos os gauchões foram decididos em Grenal e é bem diferente disso, né? É Então, pouco. tinha muito formulismo, né? Tinha hexagonal, decagonal, octogonal. Então tinha jogos, a última rodada foi Grêmio e Inter, mas não era uma final de fato. Então foram só 15 até aqui. Essa vai ser a 16ª. Ó. Vantagem leve aí pro lado vermelho, tá? 8 finais vencidas pelo Inter, 7 pelo Grêmio. Então, vamos igualar, né? Vamos igualar isso aí, né? Vamos empatar essa disputa. Tá, Se legal, Deus quiser. legal. Legal, Baita né? dado. Legal. Não, mas é um dado importante Legal, mesmo, né? bem curioso, né? Só 15 decisões. Bah, Só Eu 15. achei Eu que era não- bem mais. Né? eu não esperava Final isso. são 15. Final são Bem 15. louco. E a gente vê um equilíbrio bem grande, né? Bem legal. Ó, o Inter 7-6, 7-8, 9-1, 9-2, 9-7, 11, 14 e 15, que aí foram as 3 finais seguidas, né? E o Grêmio 97, desculpa, Alexandre, 97 o que depois? 11, 14 e 15, 2011, 2014, 2015, foram Hiato. três seguidas. Oi? Hiato. E É, teve sim. Grenais entre Teve, eles. teve. Né? Aí o Grêmio 62, 77, 95, aí 99, 2006, 2010, foram 3 também seguidas, e agora 19, né? A gente vê também que teve bastante oportunidades que teve um dos dois que não chegou na final, né? Nos últimos anos. Tivemos. Porque por mais que tenha mudado já faz um tempo a questão do formulismo ali, a gente sempre vê algum time tendo um tropeço ou ele se encontrando antes. A gente sempre tem algumas situações assim. E a questão da gangorra, né? Nos anos 2000 o Grêmio não estava chegando tanto, e nos anos 2010 o Inter não estava chegando tanto, então... Mas Sim. nas vezes que chegou ali, na vez que chegou ali nos anos 2000, que deu o Grenal, o Grêmio ganhou em 2006 ali. Pois é. O Grêmio É ganhou em interessante. 2006, 2010, e o Inter 11, 14 e 15, né? Ganhou do Grêmio. Ganhou. Daí, como né, vocês falaram que o Grenal de maior equilíbrio desses últimos 20 anos é esse de agora, o de maior desequilíbrio foi de 2006. Com Pra te certeza. ver, né? E foi o resultado que ninguém esperava. Né? Esse foi o mais exato. interessante. Um gol de estava nuca, lá, né? Gol de nuca. de Pedro Júnior, jamais esqueceremos. Eu estava lá. Eu também estava, No infelizmente. antigo estádio Beira-Rio. Também estava, infelizmente. Ué. Infelizmente. Essa derrota eu tenho que admitir no meu currículo. Foi um dia bem legal. Foi um dia bem inesquecível, assim, porque, para quem não lembra, o Grêmio estava voltando da segunda divisão, né? Tava com um time bem inferior. Questão econômica, tudo mais. O Inter vinha de um vice-campeonato brasileiro, né, naquele campeonato correto contra o Corinthians. Correto. E foi o time do Inter que foi campeão da América e foi campeão do mundo, né? Então a gente vê o tamanho da conquista do Grêmio, que foi bem emblemático naquela altura, assim, para a torcida do Grêmio. Foi um título bem importante, bem comemorado. Mas então, finalizando aí a nosso bate-papo Grenal, só dar uma pinceladinha rápida na Copa do Nordeste ali, que teve uma virada bem inesperada, né? Porque o Ceará tinha ganhado já no primeiro jogo, né? Lá na Bahia. E aí o Bahia foi no Ceará e reverteu o resultado, né? Fez o 2-1 e ganharam nos pênaltis. A gente em termos com Jael Cruel marcando novamente e depois nocauteando alguns adversários. A gente, em termos de palpite, eu não sei se a gente foi unânime ou se o Henrique foi do contra e votou no Bahia. Eu acho que nessa todo mundo foi Ceará, nessa. Não me lembro também, mas se tu quiser botar essa virada na minha conta aí, eu falei. Eu sempre falei. É que o Henrique é sempre do contra, né? Então. Não, é que eu sou do tricolor, entendeu? Que loucura, mas foi um jogo bem interessante, né? Esse segundo jogo da final, porque os times, eles disputaram muito, e daí na parte final do jogo as coisas começaram a acontecer e foi bem interessante o jogo.
A Copa do Nordeste é uma competição que eu acho muito a fuder, muito a fuder. É uma competição que, como o próprio slogan fala, é a Copa dos Clássicos, né? Então, resgata tudo aquilo que tem de melhor no futebol do Nordeste, que é um futebol extremamente importante na história do Brasil. Pena que não tá os estádios completamente lotados, como normalmente Exato. é, né, na Copa do Nordeste. É muito triste, né? Exatamente, um castelão cheio, imagina, né? Então, mas eu acho que, acima de tudo, foi um baita jogo e realmente são os 2 melhores times nordestinos da temporada. Cara, o jogo foi bem interessante, tá? E mais uma vez, né, aplaudir aí o case de sucesso que é a Copa do Nordeste, porque se tu for ver, vamos falar a verdade, cara, quem de nós ou da gurizada em comum aqui, que a gente tava no grupo conversando sobre o jogo, iria ver um Bahia e Ceará no Brasileiro, né? Difícil a gente parar para ver no Brasileirão um Bahia verdade. e Ceará. Nunca veria, vamos falar. Cara, e ontem era fórum num grupo de torcedores do Grêmio e do Inter a final da Copa do Nordeste. Então, se vê o tamanho que tomou essa competição. E linda a taça, né? Que taça bonita, rapaz. Meu Deus. A Lampions League. É verdade. Então tá, gurizada, vamos fechar rapidinho no bolão, né? Já tradicional bolão. Vamos começar agora pela Libertadores, pegar as competições sul-americanas e depois a gente finaliza na Grenal. A Champions League a gente comenta mais lá perto da final, né? A gente comentou as semis, mas a gente projeta essa final aí mais na frente, até porque a gente já passou um pouquinho do tempo aqui hoje. Então ainda a gente vai falar bastante sobre a Liga dos Campeões. Terça-feira, Inter contra Deportivo Táchira. Lá em Táchira. Lá em Deportivo Táchira. E aí? Quanto será esta partida? Eu acho que o Inter ganha entre 2 e 3-1. Eu acho que 2-1. Inter ganha. Eu acho que o Inter faz uns 3-1 lá. Vou cravar 3-1. Acho que 3 pontos, né? Não tem como ser diferente. É na terça-feira? Terça-feira, 7h15. O Inter já deu uma vantagem aí, né? Meu Deus. Noveleto. Olha só. O Comebol sempre eles têm uma mágoa com a gente, né? Não, isso foi o Noveleto. Não, e não foi o Galhardo. Alejandro Domingues, ele gosta de ferrar o Grêmio. Até o Musanini. Isso aí é respeito, né, Porto? Isso aí é respeito. Quando eles têm medo de um time, eles fazem tudo pra prejudicar. Já nos anularam 2 gols legítimos contra o Del Valle, né? Mas isso aí eu sabia que ia demorar, mas ia vir. É fato. Fato não se discute. Tá bom. Mas voltando, vamos lá. Deportivo 2-0 Inter. Eu vou no 3-0 pro Táchira. Não, tô brincando, pro Inter. O Inter vai vencer de novo, muito fraco esse time do Táchira. E o Inter vem bem também, então. E com provavelmente Tyson em campo, né? Então o Inter vai vencer, sim. Na quinta-feira temos mais uma vez Grêmio e Lanús. Também às 7h15, mas daí na quinta-feira na Arena do Grêmio. Palpites. 2-0 Grêmio. 1-0 Grêmio, repetindo 2017. 2-1 Grêmio. Eu vou no 2-0 pro Grêmio também. Eu acho que o Grêmio tá... o Lanús mostrou que é um time bem combativo, assim, mas o Grêmio mostrou que consegue igualar isso e também eu acho que tá em evolução. Eu acho que, apesar de que a gente não sabe com que time o Grêmio vai entrar, né, mas eu acho que o Grêmio vence mais uma vez. 2-0. Esse Lanús é um time fraco, né? Sempre foi. Fraquíssimo. Não, é um time bem forte. Vê no histórico dele, a fraqueza. É um time que chegou, há poucos anos estava na final da Libertadores, né? Tem times que não chegam há uma década, né? Pura sorte. Então, finais de competições sul-americanas, né? Não são todos os times que chegam assim toda década e tudo mais. Mas, falando nisso, domingo teremos uma decisão, né? De times. De um time que ganhou recentemente a Libertadores e outro que não chega há uma década. Desculpa, eu tive que alfinetar porque eu não consigo levar uma corneta e não devolver. Desculpa, viu, Gui? Então eu gostaria, eu vou te dar a palavra primeiro para tu abrir essa palpites Grenal. O que tu acha que vai acontecer? Ai. Então, só uma pergunta, a gente não vai fazer um pré-Grenal? Vai ser agora aqui? Isso aí, a reunião semanal.
Vamos Tá ver. antecipando a pauta. Calma, Alexandre. Calma. Não, vamos garantir. Vamos garantir. Daí a ordem lá de cima vem durante a semana, né? A assinatura, né? O decreto. Mas, cara, é difícil. Eu vou projetar um 2-1 pro Inter, bem difícil. Roubou meu palpite. É difícil, cara. Enquanto tu pensa, então, eu vou dar o meu. Por Que favor. também é 2-1, mas é 2-1 pro Grêmio. Eu acho que o Grêmio vence. 2-1, Ferreirinha e Diego Souza. 1-0 Inter, então. Cara, eu acho que tá com toda a cara de empate. 1-1. Alexandre, realista, né? É difícil de ver isso, mas tudo bem. Mas então tá, gurizada. Essa semana vai ser bem legal, vai ser bastante coisa pra gente discutir, se provocar bastante ali no nosso grupo. E aí domingo, depois do jogo, né? Isso com certeza, veremos se vai ter um pré. Ainda será discutido junto à nossa diretoria, junto à nossa, né, nosso corpo técnico. Domingo eu não terei condições fisiológicas, mas sábado, eu tava dizendo no sábado, domingo eu não, acho que não há condições. O jogo provavelmente vai ser às 4. Às 4. Aí acaba o jogo, toma bastante água. Né? Não posso, o problema é que depende do resultado, né? Mas vai ter, em breve vai ter um PelotaCast aí pra gente falar desse Grêmio. Informaremos. O certo é que em um momento a gente vai falar. Na verdade, é o grande mistério, né, da Semana Grenal. Mas a gente publica uma nota oficial aí durante a semana. Então, assim, pedir pro pessoal, quando a gente postar esse episódio, vão lá nos comentários e palpitem quando será o próximo PelotaCast. Vamos lá. Quem acertar vai ganhar o primeiro acertar vai ganhar um prêmio muito especial aqui que a equipe vai preparar. É o bolão do horário do PelotaCast. Então tá, pessoal. Vamos finalizando então mais um PelotaCast. Eu agradecer vocês pela presença, agradecer a todos por estarem nos ouvindo. Mais uma vez pedir para se inscrever, curtir, compartilhar. E, como já falamos, em breve estaremos de volta para comentar sobre o Clássico Grenal, sobre os jogos do meio da semana e sobre tudo mais que estiver acontecendo de relevante aí para a nossa dupla Grenal. Tá, pessoal? Valeu e até a próxima. É nóis.